Olá, boa tarde. Leitura do roteiro de diagnóstico de levantamento de problemas, exercício prévio e visita técnica, assessoramento remoto 1 de planejamento, Grupo Gestor 2021. Esse é um documento público, então não vejo problema em fazer a leitura. Sumário, etapa do planejamento 6, roteiro do exercício 11, anexo 1, desafio do ensino fundamental, 2 e do ensino médio, anexo 2, registro do levantamento de problemas e priorização, que é o 17. Então vamos lá. O ano letivo, vou aumentar um pouco a fonte aqui. Bom, não deu. O ano letivo de 2021, considerando o contexto da pandemia, pressupõe uma nova organização e o modelo híbrido se apresenta como uma necessidade e oportunidade para esse momento. Dessa forma, o planejamento deve ser orientado considerando a realização das atividades não presenciais e a utilização do modelo híbrido. O planejamento foi remodelado e será orientado pelos objetivos estratégicos definidos pela Secretaria, alinhados às suas diretrizes. Assim, reorientou-se o foco de atuação, que continua em torno dos resultados de aprendizagem e de permanência, sendo agora ampliado com outros objetivos prioritários. São eles: garantia de aprendizagem, redução de desigualdades de aprendizagem, mitigação do abandono e evasão. Outra mudança que mostrou-se urgente para o enfrentamento dos desafios foi a promoção de um olhar mais integrado entre as diferentes etapas da educação básica para além do ensino médio, incluindo o ensino fundamental, anos finais no sentido de promover o olhar para a escola como um todo, assim como para as especificidades de cada etapa e modalidade. Assim, o círculo de gestão passa a ser ampliado para o ensino fundamental. Anos finais nas escolas mistas, ou seja, que ofertam as duas etapas. Assim, esse objetivo, no contexto de crise, direciona o foco das ações elaboradas mediante o diagnóstico e levantamento de problemas em que se considera o contexto específico da escola. Desse modo, é preciso que as ações a serem desenvolvidas garantam a aprendizagem, reduzam as desigualdades de aprendizagens e mitiguem e garantam a aprendizagem, reduzam as desigualdades de aprendizagens e mitiguem o abandono e a evasão, contemplando as especificidades do ensino fundamental, anos finais e do ensino médio, sobretudo no que diz respeito ao acompanhamento e a realização das atividades remotas. Por exemplo, a autonomia na organização dos estudos. Isso demanda da escola o olhar específico para cada conjunto de estudante e de professores, bem como os objetivos de ensino e para a organização de cada etapa escolar. Tendo em vista ser necessário haver mais agilidade no circuito de gestão, determinando a ocorrência de apenas 2 visitas técnicas, assessoramento remoto de planejamento na escola, propomos que esse diagnóstico, já iniciado na jornada de planejamento pedagógico, JPP, será feito pelo gestor, junto à comunidade escolar, previamente
a primeira visita, assessoramento remoto. Em vista disso, esse roteiro tem a função de apoiar o grupo gestor na realização desse diagnóstico até a etapa de levantamento dos problemas. As análises aprofundadas do diagnóstico da escola devem direcionar-se para identificar-se os aprendizados, levantar os desafios das escolas, relacionando aos objetivos e à trajetória dos dados do primeiro, segundo e terceiro trimestre de 2020 e levantar os desafios que se apresentam na retomada das atividades presenciais junto às remotas. Assim, com base nesse exercício de diagnóstico e levantamento de problemas, bem como na orientação a partir dos objetivos e das diretrizes da secretaria, a escola aponta quais são os desafios priorizados que ela pretende enfrentar com as ações sob sua governabilidade a ser elaborada nesse planejamento. Diante disso, podemos resumir os passos a serem desenvolvidos ao longo das visitas. Técnica, assessoramento remoto nas escolas, no processo de planejamento por meio do seguinte esquema. Então, diretrizes da escola, e aí nós temos objetivos, garantia de aprendizagem, redução de desigualdade de aprendizagem, mitigação do abandono e da evasão. Aqui na redução de desigualdades de aprendizagem, nós temos diagnóstico e levantamento de problemas, definição dos desafios. Embaixo nós temos desafios do ensino fundamental, anos finais, desafios gerais, desafios do ensino médio, etapa da elaboração do mapa de ação. E aí nós temos mapa da ação do ensino fundamental, anos finais, ação geral, mapa da ação do ensino médio. Então, quer dizer, aqui vai ser um plano de ação unificado. Então, o roteiro do exercício prévio. Objetivo do exercício prévio: realizar o diagnóstico, levantar problemas no cenário atual. Passo do exercício prévio. Passo 1, análise de objetivos estratégicos. Passo 2, diagnóstico e levantamento de problemas. Roteiro reflexivo. Análise dos objetivos estratégicos em razão do cenário de crise instaurado pela pandemia. Vocês têm agora a orientação da Secretaria sobre os novos objetivos aos quais deverão focar. Assim que o supervisor encaminhar as orientações e esse roteiro para o exercício que vocês do grupo gestor deverão fazer antes da primeira visita técnica, monitoramento, reúnam os membros do grupo e retome a análise desses objetivos. Eles direcionam a identificação dos desafios mais relevantes e urgentes para atuar nesse novo contexto. Novamente, garantia de aprendizagem, redução de desigualdade de aprendizagem, mitigação do abandono e evasão, assegurar a permanência. Assim, em seu exercício prévio, orientem a reflexão para o diagnóstico com base nesses objetivos, de modo a fazer uma análise aprofundada do cenário contextualizado da escola, de acordo com o propósito a seguir. Então, nós temos ali diagnóstico e levantamento de problemas. Eu vou tentar aumentar um pouco a fonte. Bom,
Diagnóstico e levantamento de problemas. O diagnóstico proposto prevê a apropriação dos dados e informações do período pré-pandemia, indicadores educacionais e do período de atividades remotas, visando a ampliar o conhecimento e análise sobre o contexto escolar e os agravamentos das desigualdades gerados com a crise, a fim de identificar os problemas que se apresentam e vão continuar a se apresentar para garantir a aprendizagem de seus estudantes. A realização do diagnóstico deve levar em consideração que os problemas associados aos objetivos estratégicos tendem a ser diferentes para cada uma das etapas do ensino. Portanto, é essencial que o grupo gestor identifique o que é comum à escola e o que é específico no ensino fundamental, anos finais, e do ensino médio, no que diz respeito à aprendizagem, redução de desigualdades, evasão e abandono. Para auxiliar nesse processo, recomendamos a leitura do anexo 1, como uma colaboração para pensar sobre os desafios de cada etapa de ensino. Lembrando que as desigualdades de aprendizagem e acesso antes da pandemia já mereciam atenção e agora a requerem ainda mais. É importante reconhecer o que já sabemos e atuar quanto a isso na perspectiva de equidade. Os dados e a realidade indicam que são os estudantes com maior propensão ao abandono e maior necessidade de atenção por causa da desigualdade educacional. Em geral, adolescentes, jovens e negros que vivem nos territórios de maior pobreza. Por isso, o olhar especial da escola nesse contexto e para todos, mas precisa ter foco a ser diferenciado para atuar efetivamente no esforço pela equidade. Para garantir também os objetivos estratégicos, é dada a necessidade de atuar em condições essenciais nessa conjuntura. Questões como aspectos sanitários e de saúde, acolhimento socioemocional, atuação diferenciada para os grupos mais vulnerabilizados, entre outras, tornam-se condicionantes para assegurar a todos a aprendizagem com qualidade. Assim, para compor esse exercício analítico que desencadeará o diagnóstico, propomos algumas reflexões reflexivas que dialogam com os 3 objetivos e evidenciam as condições mínimas que têm que ser garantidas para incidir sobre eles. Para colaborar com o diagnóstico, disponibilizamos no SIGAE dados e indicadores da escola do 1º e 2º e 3º trimestre nos anos de 2020. Durante essa reflexão para o diagnóstico, faça um levantamento de problemas ligados aos objetivos. A aprendizagem. É importante fazer reflexões a respeito da situação da aprendizagem dos estudantes, considerando seu histórico nas fontes de informações disponíveis, com um olhar para a necessidade de garantia de condições que assegurem neste momento, como acesso, dificuldades vividas pelos professores e desafios para o funcionamento da escola. Quais eram os resultados educacionais e o histórico da escola antes da pandemia? Quais desafios para garantir a aprendizagem à escola já enfrentava?
podem consultar, por exemplo, os resultados anteriores de proficiência e fluxo do IBEB, o sistema da rede e a plataforma Foco, que trazem alguns desses dados. Qual é o percentual de acesso dos estudantes às atividades remotas em 2020? A concentração por turma e turnos e por território que vivem. Qual é o percentual de estudantes que não realizam as atividades propostas no período de suspensão? Há uma concentração por turma e turnos e por território? Quais os desafios já identificados em adequar-se à perspectiva do ensino híbrido, considerando o nível de engajamento de professores e engajamento dos estudantes? Quais as diferenças identificadas em relação ao acompanhamento das aulas e a entrega das atividades entre os estudantes do ensino fundamental, anos finais, e do ensino médio em 2020. Existem diferenças também entre as diversas séries de cada etapa de ensino? O que pode justificar essas diferenças? Quais os impactos na aprendizagem do estudante do sexto ano que não tiveram tempo de se adequar à nova dinâmica de ensino do ensino fundamental dos anos finais? Quais os impactos de aprendizagem dos estudantes da primeira série que não tiveram tempo de se adequar à nova dinâmica de estudo do ensino médio? Que desafios se apresentam à formação, orientação e condições de trabalho dos professores no período de atividades remotas? Qual é o percentual de professores que passaram por traumas afetivos, lutas, dificuldades socioemocionais? Quem são eles? Qual é o número de professores afastados durante o período de suspensão das aulas até o momento? Por que estão afastados? Por exemplo, por estarem doentes, por precisarem cuidar de outras pessoas, por necessitarem de apoio socioemocional? Qual é o número de educadores e demais profissionais da escola afastados por serem de grupo de riscos, impedido seu retorno presencial à escola no período híbrido? Quanto a isso, interfere no funcionamento da escola e no oferecimento das atividades pedagógicas em todas as... Vou ler de novo. Quanto a isso, interfere no funcionamento da escola e no oferecimento das atividades pedagógicas em todas as disciplinas, considerando a retomada de pelo menos parte das atividades presenciais, que são os principais problemas que interferem no funcionamento da escola como um todo, quanto à adequação do espaço escolar e cumprimento das medidas mais amplas de segurança sanitária dos estudantes e dos profissionais da escola. Em que medida os desafios relacionados à aprendizagem se agravaram? Redução de desigualdades de aprendizagens. As vivências no contexto de pandemia acirraram e viabilizaram a desigualdade socioeconômica racial de gênero. Já foi possível notar o aumento da violência doméstica nos territórios, o índice de violação de direitos dos jovens, de impacto na segurança alimentar, diminuição de renda das pessoas, aumento da taxa de desemprego e dificuldade de articulação com o segmento da política local, saúde, assistência, educação, entre outros. Aqui, os diversos grupos de estudantes estão vulneráveis com intensidades diferentes. Essas questões são complexas e estruturais, por isso somos convocados a pensar cada vez mais com a estrutura e dentro delas. A escola é cada vez mais convocada, dada a sua função social, a executar ações que incidem nesse desafio. Assim, é essencial que a escola, junto com as regionais e SEDU, pense em estratégias para mitigar essas questões em relação ao impacto do direito de aprender dos jovens.
A escola, dentro da sua governabilidade, não será capaz de atuar em todas essas questões, mas tendo em vista que essas situações afetam a vida dos jovens e podem impedir sua permanência na escola e seu aprendizado. É primordial que vocês analisem as situações, pensem em possíveis ações dentro da sua governabilidade, também podem articular-se com outras instâncias, equipamentos que compõem a rede de proteção e criança e adolescente. Assim, esse momento do diagnóstico pretende favorecer o olhar atento sobre o papel e responsabilidade da escola nessa atuação, para não resultar em um imobilismo em face dessas questões. Essas reflexões podem ser feitas mediante as seguintes perguntas. Como esses estudantes beneficiados pelas ações de segurança alimentar se distribui segundo cor, raça, gênero e território? Consultando as fontes de informação disponíveis, quais eram os resultados educacionais e o histórico da escola antes da pandemia, por cor, raça e gênero? Quais eram os desafios para a garantia de aprendizagem, considerando os diversos grupos raciais do estudante? Quais eram os resultados educacionais e o histórico da escola antes da pandemia, por nível socioeconômico? Quais eram os desafios para a garantia da aprendizagem, considerando essas diferenças? Quais grupos de estudantes tiveram ou estão mais sensíveis aos efeitos da crise? Ou os grupos com maior dificuldade são os mesmos que já enfrentaram dificuldades antes da pandemia? É possível observar a desigualdade de acesso à realização das atividades remotas nos diversos grupos raciais do estudante? E por gênero? É por nível socioeconômico? É possível identificar a desigualdade de acesso entre os estudantes do ensino fundamental, anos finais e do ensino médio, e entre as diferentes séries de cada etapa de ensino? Como isso pode afetar a aprendizagem desses estudantes? Que desafios é possível identificar na articulação com as redes de proteção social, que atuam nos territórios e com os outros atores relevantes para o enfrentamento das questões identificadas? E em que ponto é possível fortalecer e manter essa articulação? É possível observar que os efeitos da pandemia atingem mais alguns grupos de estudantes por cor, raça, gênero, nível socioeconômico e território? Tais grupos apresentam maior propensão ao abandono? Mitigação do abandono e da evasão. A desigualdade de acesso e engajamento no período remoto A desigualdade de acesso e engajamento no período remoto e o agravamento das condições estruturais também pode gerar propensão ao abandono, considerando atentamente também os diversos grupos de estudantes por cor, raça, gênero, nível socioeconômico, etc. Assim, é importante que vocês reflitam sobre o cenário atual, para, na ocasião, encaminhar ações que garantam essas condições. Analisando o seu histórico, que desafios já se identificavam, na atuação da escola, quanto à situação dos estudantes que já evadiram da escola ou a abandonaram? Era possível observar desigualdade entre grupos de estudantes por raça, cor, gênero, território e nível socioeconômico? Qual é o número de estudantes que compõe o grupo de risco em relação ao Covid-19? Inviabilizando seu retorno às atividades presenciais, ainda ocorra uma carga horária parcial?
Qual é o percentual de estudantes que necessitaram de atendimento especializado, saúde e assistência no período pré-pandemia e anos de suspensão das atividades presenciais? Isso o distanciou da escola? Qual é o percentual de estudantes que passaram por traumas afetivos, lutos e dificuldades socioemocionais que indicaram prioridade da necessidade de acolhimento? Quem são eles? O percentual de estudantes que não realizaram as atividades propostas no período de suspensão indica maior propensão ao abandono? É possível identificar uma maior propensão ao abandono em uma etapa de ensino, em uma determinada série? Vale destacar que essas questões são uma sugestão para fortalecer e orientar o diagnóstico, apesar de separadas por objetivos, sabendo que essas questões e suas análises se entrelaçam. Ao longo dessa reflexão, como já mencionado, propomos que levantem os problemas que precisam ser enfrentados, o registro das principais conclusões e os problemas identificados em cada objetivo. Vale pautar a reflexão a ser feita na primeira visita técnica, assessoramento remoto. Há uma sugestão de estrutura para rascunhar esse registro na primeira coluna no formulário apresentado no anexo 2. A partir do retrato da situação atual da escola, obtido por vocês, nesse exercício prévio e aprofundamento dessa análise, determinando a priorização dos problemas que consideram mais relevantes e urgentes de se atuar nesse momento, bem como a sequência de planejamento serão realizados com assessoramento do supervisor. Anexo 1. Desafios do ensino fundamental, anos finais e do ensino médio. Para subsidiar esse trabalho junto às escolas que acompanha, elaboramos esse material complementar onde destacamos alguns desafios que estão presentes nos anos finais em ensino fundamental e também no ensino médio. Chamamos atenção para como esses desafios, embora semelhantes, se desdobram nas diferentes etapas do ensino. Desafio dos anos finais do ensino fundamental. Ainda hoje existe um número reduzido de produções sobre esse segmento. Os anos finais de ensino fundamental, mesmo sabendo que muito se tem feito na tentativa de encontrar uma identidade própria, capaz de dar conta de estudantes que estão deixando de ser criança, mas ainda se encontram distantes da idade adulta. Essa etapa apresenta inúmeros desafios importantes a serem enfrentados, sobretudo para combater a reprovação, a distorção de idade séria, a evasão e a desigualdade de aprendizagem. Sem a pretensão de sermos exaustivos e com o objetivo de auxiliar no diálogo com as unidades escolares, elencamos alguns desafios que devem ser considerados durante o planejamento da escola e elaboração do plano de ação, compreensão dos professores sobre os estudantes, construção de sentido, formação de docente, relação família-escola, defasagem de aprendizagem, transições educacionais. Compreensão dos professores sobre estudantes. Sabemos que os anos finais do ensino fundamental reúnem um maior número. Os estudantes com idade entre 11 e 14 que estão vivendo o período da vida, a qual denominou-se adolescência. Nesse período se intensifica a formação de subjetividade dos indivíduos. Isso é, o modo como ele se vê e é visto socialmente. Os estudantes buscam por maior autonomia frente às figuras adultas e se destacam como uma realidade social desigual e fragmentada. Anseiam por respostas às questões que lhe foram transmitidas para assim formar sua própria opinião.
Os processos psicossociais e a puberdade precisam ser considerados quando se pensa nos estudantes dos anos finais do ensino fundamental, uma vez que essas mudanças afetam o modo o modo como se relacionam consigo mesmo e com os outros. E é na escola que os primeiros laços sociais são estabelecidos. É preciso também considerar as especificidades de cada momento dentro do que se considera adolescência e puberdade, pois é muito diferente viver a adolescência quando se tem 11 anos e quando se tem 14 anos. Ressaltamos que muitas das mudanças vividas nesse período da vida refletem no ambiente escolar, como descontentamento com o corpo em desenvolvimento, que muitas vezes resulta na timidez, diminuição à participação durante as aulas, e em casos extremos, tentativas de se passar despercebidos ou de tornarem invisíveis. A escola pode ser um espaço seguro para que os estudantes aprendam a dialogar sobre o que sentem em relação às mudanças corporais que estão vivendo. Para isso é preciso que temas como sexualidade, padrões de beleza, impostos socialmente, padrões de masculinidade sejam trabalhados de forma interdisciplinar. A busca de um novo lugar nas relações como um mundo adulto, como sujeito que almeja um lugar de mais reciprocidade, de maior horizontalidade em relação aos adultos com os quais convive, como os pais, responsáveis e professores. Para auxiliar os estudantes nesse processo, a escola pode criar espaços de escuta e participação dos estudantes. Os professores podem abrir espaço para que fale sobre seus conhecimentos prévios. A afirmação de si perante os outros em que é preciso, o adolescente acreditar menos nos adultos, dialogar mais com seus pares, o que não significa que os professores deixem de ser suas referências. Nesse aspecto, os adolescentes podem, durante as suas aulas, apoiar os estudantes na construção de seus argumentos e opiniões sobre o mundo que os rodeia, por meio de perguntas que estimulem a reflexão. A construção da autonomia e a busca e a conquista de um lugar social em que se deixa de ser criança e ainda não se é adulto. Aliado a isso vem a cobrança de comportamentos mais maduros, tanto por parte dos professores como dos pais responsáveis, que ainda estão sendo construídos pelos adolescentes. A entrada do ensino fundamental 2 é um marco importante para esses processos e a escola pode auxiliar os estudantes, por exemplo, auxiliando-os à organização dos estudos. Para a melhor compreensão das mudanças vividas na adolescência pelos estudantes e seus efeitos na relação deles com a escola, é necessário que cada unidade escolar conheça a realidade social em que vivem seus estudantes. É preciso considerar e identificar as desigualdades que atravessam seus períodos na vida, pois existem diferenças no processos e de se tornar adolescente entre os estudantes do sexo masculino e feminino, entre brancos, negros e indígenas, e quando se vive em uma região de vulnerabilidade social ou não. Construção do sentido. Sabemos que até o 5º ano o estudante tem um único professor que acompanha seu desenvolvimento em toda ou quase todas as disciplinas, sabe identificar onde vai bem ou mal e as melhores estratégias didáticas para ajudá-lo. A partir do 6º ano, às vezes, de forma abrupta, entra em uma sala e a figura do professor especialista, o número de professores da disciplina se multiplica, o tempo se fragmenta. As demandas antes organizadas e centradas em um educador passam a ser realizadas por vários profissionais, mesmo sem querer o foco sai do estudante e se volta para os conteúdos mais exigentes do que estavam acostumados. Esse se caracteriza como um dos momentos em que o estudante precisa avançar para o pensamento abstrato e a compartimentação do conhecimento e a linguagem específica de cada disciplina, assim como precisam aprender a estudar e a se tornarem capazes de fazê-lo com autonomia. A escola, portanto, deve estar atenta para criar condições que possibilitem aos estudantes desenvolverem-se nesse sentido e atravessarem esses desafios específicos. Deve buscar formas inovadoras que mantenham o estímulo e o interesse dos estudantes pela aprendizagem, o que dialogue com os processos de aprendizagens presentes e específicos,
e não apenas supor que já venham com todas essas habilidades desenvolvidas e prontas dos anos iniciais. Além disso, é preciso conectar o que se aprende na escola com a realidade social na qual o estudante está inserido, de forma que os conhecimentos aprendidos possibilitem aos adolescentes que façam a melhor leitura do mundo e de seus diferentes contextos, o que também fortalece o ensino-aprendizagem. Formação docente. É comum no contexto da educação básica no Brasil, em especial nos anos finais do ensino fundamental, que parte significativa dos docentes lecionem disciplinas para as quais não foram formadas, tendo apenas a graduação em uma área de conhecimento similar ou nem isso. Isso é um cenário que implica um menor grau de domínio dos professores em relação aos conteúdos e, consequentemente, uma maior dificuldade no processo de ensino, o que muitas vezes resulta na fragilidade do aprendizado dos estudantes. É importante ressaltar também a ausência nos cursos de licenciatura de disciplinas que possibilitem aos futuros professores compreender quais são as necessidades de aprendizagem emocionais e sociais dos adolescentes. O desconhecimento sobre o público com a qual se trabalha impossibilita a realização de ações específicas que assegurem o direito de todos e todas a terem acesso a uma educação de qualidade. Para superar esses desafios, é essencial que se ofereça e se incentive a realização de curso e de formações continuadas, tanto sobre as diferentes áreas de conhecimento, como sobre as especificidades inerentes aos adolescentes. Porém, dentro da escola também é possível desenvolver ações que fortaleçam os professores nesse sentido, por exemplo, aproveitamento e referências que existem dentro da própria unidade escolar, isto é, professores com amplo conhecimento sobre as diferentes temáticas que podem auxiliar seus pares no desenvolvimento de suas atividades, ou mesmo promovendo momentos de estudo durante os horários coletivos que tragam essa temática para a reflexão. Relação família-escola. Outro desafio presente nessa etapa do ensino, que se caracteriza pela ação familiar e escola, essa relação tende a ser mais forte na educação infantil e educação dos primeiros anos do ensino fundamental. Primeiros anos do fundamental. Nas fases seguintes do ensino fundamental 2, observamos uma tendência de modificação em relação à autonomia dos adolescentes no que se refere à sua inserção na escola, modificando o vínculo da família com a escola. Porém, esse é o momento no qual a família necessita de apoiar para lidar com as questões típicas dessa idade, até mesmo para entender como estimular os filhos com os estudos, visto que estão exatamente no momento que construírem maior autonomia. É preciso, portanto, construir novas formas de dialogar com as famílias, ressaltando a importância da parceria da família e escola, os benefícios dessa parceria para o desenvolvimento integral dos estudantes. É importante que pais responsáveis saibam que a escola espera uma relação e sua participação da educação escolar dos filhos, pois ao alinhar essas expectativas de ambas as partes, será possível assegurar boas condições de desenvolvimento e aprendizagem para o estudante. Por exemplo, é preciso levantar junto as famílias se eles possuem condições de apoiar os estudantes na realização das atividades enviadas para casa e apresentar formas como pode ser dado esse apoio. Essa possibilidade não existir, construir escola e familiares caminhos para que o adolescente não fique desamparado. Defasagem de aprendizagem. Compreendendo a educação como um processo contínuo, sabemos que a aprendizagem em fase de ensino mais avançado depende do conhecimento que precisam ser desenvolvidas e consolidadas nas etapas anteriores. A partir do momento em que surgem lacunas na aprendizagem, essas também tendem a vir se agravando de um ano para outro, o que gera um desafio para os professores, na medida em que precisem se preocupar não apenas com a aprendizagem da etapa, mas também em sanar o desenvolvimento da habilidade mais básica. Davis, 2012. Para lidar com essa lacuna, que muitas vezes são inevitáveis, é preciso que professores levantem com os estudantes o que sabem a respeito dos conteúdos propostos, habilidades já desenvolvidas e qual a bagagem cultural do estudante, bem como seus hábitos escolares e atitudes frente ao que é ensinado, revisando, se necessário, os conteúdos já trabalhados em anos anteriores.
É preciso ainda que a escola como um todo pense em formas de trabalhar com as salas de aula, nas quais os estudantes não estão partindo do mesmo nível de conhecimento. Dessa forma, devem buscar construir estratégias de ensino que contemplem tais diversidades, lançando mão da estratégia de aprendizagem colaborativa. Transições educacionais. As passagens dos anos iniciais para os anos finais do ensino fundamental e destes para o ensino médio envolvem importantes alterações nas dinâmicas do processo de ensino-aprendizagem que deve ser considerado na gestão desse segmento. O aumento repentino de disciplina, professores e da complexidade dos conteúdos caracteriza o sexto ano do ensino fundamental. Isso exige com uma maior organização dos estudos e uma crescente autonomia por parte do estudante, aspectos ainda não desenvolvidos para as crianças nos anos iniciais dessa etapa. A essas mudanças somam-se mudanças vividas no âmbito pessoal, com a passagem da infância para a adolescente e novas responsabilidades em relação à família, tornando-se ainda mais complexa essa transição e a etapa como um todo. Davi, 2013. Como uma forma de reduzir os impactos e auxiliar os estudantes nessa transição, destacamos a importância do reconhecimento da adolescência de um trabalho articulado entre os professores para auxiliar os estudantes na organização das atividades escolares, pensar um arranjo curricular que auxilie na transição e oferecer um maior apoio da construção da autonomia desses adolescentes. Já a entrada do ensino médio representa para os estudantes, mais uma ampliação na quantidade de disciplinas e professores, mais uma mudança na relação com os professores, maior distanciamento e menor apoio, uma maior exigência em relação ao desempenho escolar, uma maior preocupação com o futuro, além de um aumento de responsabilidade dentro e fora da escola. A perspectiva do nono ano se mostra essencial pensar em uma ação que preparem os estudantes para a entrada do ensino no médio. Destacamos dois principais campos: a atuação da escola para promover uma transição mais tranquila, Mazzocco, 2013. Ribeiro, 2012. O primeiro diz respeito à construção e ao estímulo à autonomia, processo que tem início do sexto ano, mas que deve ser aprofundado no nono ano, com visitas às demandas do ensino médio. Já o segundo consiste em proporcionar aos estudantes uma maior familiaridade com o que é o ensino médio, explicando as mudanças, quais as expectativas, exigências, quais as possibilidades dessa etapa e tirando quaisquer dúvidas do adolescente. Desafio do ensino médio. A última etapa da educação básica tem ocupado o centro das preocupações dos gestores educacionais, sendo o principal foco de atenção a ampliação dos anos de escolaridade da população e os benefícios que trazem para o desenvolvimento do país. Mas, para que isso ocorra, alguns desafios precisam ser enfrentados assim como apresentados na sessão sobre o Ensino Fundamental 2. Sermos eficazes para combater a reprovação e a distorção, idade séria, a evasão e a desigualdade de aprendizagem. A seguir, destacamos 3 desafios. Então, compreensão dos professores sobre estudantes, construção de sentido, momentos de transição. Compreensão dos professores sobre estudantes. Ao chegarem no ensino médio, os estudantes agora com idade entre 15 e 17 anos começam a vivenciar o período do curso da vida, ao qual a sociologia denominou de juventude. Durante esse período, os jovens dão continuidade ao desenvolvimento de sua autonomia, tornando-se cada vez mais questionadores, o que gera conflito com os adultos. O fato é que aprender a tomar as suas próprias decisões, é preciso que ele desenvolva a sua capacidade de analisar situações, elencar problemas, julgar e realizar escolhas. Para auxiliar os jovens no processo
Para auxiliar jovens no desenvolvimento dessas capacidades, a escola tem um papel importante na promoção de espaços de discussão, seja durante as aulas ou em momentos específicos para que eles possam exercitar a capacidade de análise e argumentação. Além disso, é importante que sejam ouvidos e considerados nos processos de tomada de decisão de temas que dizem respeito às suas vidas. Corti e Souza, 2004. Os jovens são cobrados sobre o seu futuro como se a juventude fosse simplesmente um período de espera, de incerteza e de preparação para o que será vivido posteriormente. Mas os jovens anseiam por viver o presente, é um período de experimentações que ocorrem na escola e fora dela. Nesse aspecto, a valorização por parte das escolas, das vivências e dos saberes dos jovens é fundamental para que seja criado sentimento de pertencimento à comunidade escolar. Construção de sentido. O objetivo da educação básica não é formar indivíduos especialistas em diferentes áreas de conhecimento e disciplina, mas sim assegurar que cada um aprenda a obter conhecimento e competências que lhes permita sustentar uma opinião bem fundamentada sobre diversos temas, refletir e agir sobre sua realidade. Para que isso ocorra, é preciso diminuir a distância entre os conteúdos temáticos presentes no currículo escolar e o mundo de experiência que os jovens vivenciam, desenvolvendo ações que diversifiquem as abordagens metodológicas em sala de aula e que conectem os aprendizados escolares com as realidades experienciadas pelos estudantes. Junto a isso, a manutenção ou a construção da relação escolar ou a construção da relação escola e família pode ter um papel relevante na construção dos seus projetos de vida, no sentido de compreender as vivências dos jovens e criar junto das famílias uma cultura de valorização da escola e da educação como um todo. Um momento de transição. Na primeira série do ensino médio, junto da mudança de segmento de ensino, os estudantes se encontram na passagem do período da adolescência para a juventude, como descrito acima. Dessa forma, é fundamental que a escola atue no sentido de reconhecer e acolher as múltiplas juventudes dos estudantes, assim como elaborar iniciativas que contribuam para a adaptação dos jovens à organização e demandas do ensino médio. Para isso, é preciso um olhar atento às questões relacionadas à apresentação do que é essa etapa do ensino, identificação e atuação sobre desigualdades de aprendizagem, diversificação de atividades que envolvam os conteúdos curriculares, mas também a integração, a socialização da comunidade escolar. Já a terceira série do ensino médio representa a conclusão da educação básica para os estudantes e a transição para uma outra fase da vida. É nesse momento que os jovens vivenciarão um aumento considerável da responsabilidade em todas as áreas de suas vidas e terão que tomar importantes decisões sobre o futuro. Com isso em vista, é imprescindível que a escola proporcione aos estudantes no decorrer do ensino médio, mas em especial na terceira série, conhecimentos e ferramentas para que eles sejam capazes de escolher suas trajetórias e saibam o que será necessário para alcançarem seus objetivos. Para isso, a escola deve problematizar a perspectiva de futuro, disponibilizar informações sobre os caminhos complexos de continuidade dos estudantes e incentivar os estudantes a delinear planos para si. Pode representar um avanço positivo na superação de desigualdade. Silva e Souza, 2019, página 43. Aliado a isso, é necessário que a escola ofereça
o suporte aos jovens para que reconheçam suas potencialidades e vocações, identificarem perspectivas e possibilidades, construam aspirações e metas de formação e inserção profissional presentes ou em futuras, e desenvolva uma postura empreendedora, ética e responsável para transitar no mundo do trabalho e na sociedade em geral. Brasil 2017, página 466. A partir de todas as perspectivas apresentadas nesse documento sobre os desafios de cada uma das etapas de ensino, esperamos ampliar o repertório do ACG e assim possibilitar um diálogo com a gestão escolar que esteja sensível aos aspectos destacados em cada um dos ciclos de implementação do método circuito de gestão. Referência bibliográfica: Brasil, Conselho Nacional de Educação, Câmara Educacional Básica, Câmara de Educação Básica, Davis, Cláudia Leme Ferreira, Ana Paula Corti, Raquel Mazzocco, Bruno Mazzocco, Alice Ribeiro. Esses são o referencial. Anexo 2. Registro de levantamento de problemas. Então, isso, objetivo, problemas relacionados. Quais são os problemas? Objetivo, garantia de aprendizagem. Problema relacionado. Quais são os problemas que devem ser colocados aí nesse quadrado que mantém uma relação com a garantia de aprendizagem? Existe objetivo, garantia de aprendizagem. Existem os problemas relacionados à garantia de aprendizagem que a escola vai identificar, o grupo vai identificar. Quais são os problemas priorizados? Redução das desigualdades de aprendizagem. Quais são? Mitigação do abandono e da evasão. Bom, concluímos por aqui. Obrigado.